grupo vai falar do assunto Vidas Negras Importam. Nosso tema é a atuação da polícia contra a população negra. É extremamente necessário ressaltar, antes de falar de qualquer coisa, que o racismo não é atual. Há séculos, os negros e pardos sofrem inúmeros preconceitos. Nos períodos de escravidão no Brasil, o Estado brasileiro tentava embranquecer a população, pois acreditavam que os brancos eram superiores. Nos Estados Unidos, havia uma organização que matava, torturava e destruía a cultura negra. Além de que os Estados Unidos têm a maior população carcerária e o Brasil a quarta maior, contendo a maioria dos presidiários sendo afrodescendentes. Todos esses acontecimentos contribuíram para a violência policial que ocorre hoje em dia em ambos os países. É triste notar que, após toda a escravidão de séculos passados, não houveram políticas de inserção de negros na sociedade. A população negra tem 2,7 mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. Isso de acordo com o IBGE. Além disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou que 75,4% das vítimas pelos policiais brasileiros são negros. Além disso, os pesquisadores responsáveis por esse levantamento reforçam que existe sim um racismo estrutural no país. Um dado estatístico que chama bastante atenção é que a taxa geral de homicídios no Brasil é de 28 pessoas a cada 100 mil habitantes. E entre homens negros de 19 a 24 anos, esse número sobe mais de 200. Vou falar de alguns casos, como, por exemplo, Douglas Martim Rodrigues, Cláudia Silva Ferreira, Eduardo Jesus Ferreira, João Pedro, George Floyd, que aconteceu nos Estados Unidos, Roberto Souza Penha, e entre outros. O que chama mais atenção é o do Douglas, que era um adolescente de 17 anos, que foi morto por uma bala disparada por um policial militar. As testemunhas falam que ele era trabalhador, trabalhava numa lanchonete lá em Pinheiros, e falou que o policial chegou atirando nele sem nenhum motivo, e que até a vítima perguntou pro senhor, por que você atirou em mim? E isso deu uma repercussão muito forte nos jornais. Falando sobre o racismo estrutural, o negro brasileiro sofre humilhação já no seu próprio cotidiano. Desde cedo, é ensinado pela sociedade que o tom de pele que é visto positivamente é o branco. Então basta você ser o ideal branco europeu que você já é aceito socialmente. Isso é superioridade étnica. Como o branco é bem visto, em contrapartida, o negro é colocado culturalmente como inferior. Isso limita o desenvolvimento do grupo discriminado e fortalece o grupo discriminador. Por ser algo que está há muito tempo na nossa sociedade, acabou se tornando um mecanismo social, assim criando uma negação à existência do preconceito. É muito mais difícil combater algo que é abordado como inexistente pelo país. Então, o racismo estrutural se esconde em todos os aspectos da sociedade brasileira. Eu vou falar um pouquinho dos números no Brasil e em outros países. Por exemplo, no ZEU, onde 24% dos mortos por policiais são negros. No Brasil, os negros e pardos são um pouco mais da metade da população, porém são 3/4 dos mortos por policiais. No ano de 2019, a polícia do ZEUA matou aproximadamente 1.100 pessoas. Dessas, 259 eram negras. Já no Brasil, a polícia matou 6 vezes mais, 5.800 pessoas. Dessas, infelizmente, 4.500 eram negras. Agora falando um pouco sobre a Europa, especificamente sobre a Áustria, onde o país com mais relatos de violência policial e também com mais relatos de pessoas negras paradas por policiais. 4 em 10 negros na Áustria consideram que foram parados só por causa da sua cor de pele. Teve uma polêmica envolvendo a ordem interna do comandante da Polícia Militar em Campinas. O que aconteceu? O comandante falou para priorizar a abordagem de suspeitos de cor parda e negra. Isso é uma evidência de estereotipação dos negros como delinquentes. Os órgãos policiais, eles não podem utilizar aspectos raciais como critério para abordar suspeitos, mas o Contra-PM negou
teor de racismo na determinação, então foi classificado como um deslize de comunicação. E essa foi a nossa apresentação da Mostra de Ciências de 2020. Obrigada a todos!